Olá, boa noite. Boa noite. Preparação para o Jubileu de 2025. Papa Francisco institui comissão dos novos mártires. Pontífice nomeia novo vigário apostólico para a cidade de Alepo, na Síria. Lei assegura atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista. Governo altera decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições. Milhares de jovens brasileiros já estão de malas prontas rumo à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Tem programação especial do acampamento Livrai-nos do Mal na sede da Canção Nova. E as belezas naturais na região onde está o Santuário do Caraça, em Minas Gerais. A serviço da vida e da esperança. Esse é o Canção Nova Notícias, que está começando agora. Pessoas de todas as idades, línguas e nações derramaram sangue para confessar Cristo e deram a vida por Jesus. Esses são os mártires, segundo o Papa Francisco. A Comissão dos Novos Mártires busca conhecer as testemunhas da fé em preparação para o Jubileu de 2025. Depois dos apóstolos, os mártires são as testemunhas do Evangelho. De acordo com o Papa Francisco, o primeiro deles foi Santo Estevão, lapidado fora das muralhas de Jerusalém. A palavra martírio deriva do grego, significa testemunho. Na literatura cristã, trata-se da pessoa que derramou seu sangue pela própria vida e deu a vida pelo reino de Deus. Em uma audiência geral, Francisco ressaltou: I martiri però non vanno visti come eroi. Que os mártires não devem ser vistos como heróis ou como flores brotadas num deserto, mas como frutos maduros da vinha do Senhor, que é a Igreja. Afirmou também que estes são mais numerosos no tempo atual do que nos primeiros séculos. Più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. A Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé, foi instituída no Departamento das Causas dos Santos, em vista do Jubileu de 2025. O objetivo do grupo de trabalho será identificar aqueles que derramaram seu sangue para dar testemunho do Evangelho, uma busca estendida a todas as denominações cristãs e não apenas aos católicos. A cidade de Roma preserva o memorial dos novos mártires do século XX e XXI. A construção, localizada na cripta da Basílica São Bartolomeu, foi construída a partir de um desejo do Papa João Paulo II. Muitas relíquias podem ser encontradas no local, como a casula de Monsenhor Oscar Romero, morto em El Salvador, em 1980. A estola de Padre Pino Puglisi, assassinado em Palermo, em 1993. O livro de orações de Padre Maximiliano Kolbe, morto em Auschwitz, e as ferramentas utilizadas para construir a ermida de Charles de Foucault. Tutti i santi e le sante martiri siano semi. Que todos os santos mártires sejam sementes de paz e de reconciliação entre os povos, por um mundo mais humano e fraterno, pediu o Papa. Faltam 10 dias para a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. Dioceses de todo o Brasil realizam missas de envio dos jovens para este grande evento. Assunto para Sidney Fernandes, direto da capital paulista. Boa noite, Sidney. Está chegando a hora de uma multidão de jovens arrumar as malas para a Jornada Mundial da Juventude. Boa noite a vocês em Cachoeira Paulista e boa noite a todos que nos acompanham. O Brasil estará bem representado na JMJ em Portugal, com cerca de 13 mil peregrinos. Mais de 13 mil peregrinos vão representar o Brasil na JMJ deste ano, segundo a Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. Jovens, sacerdotes e religiosos serão acompanhados por 34 bispos de todo o país. E nós acreditamos que a igreja precisa da força dos adolescentes e jovens.
Na Arquidiocese de São Paulo, a missa de envio será no domingo na Catedral da Sé. Mais de 350 peregrinos serão enviados para a JMJ pelo cardeal Odilo Scherer. Entre eles, um grupo aqui da Basílica de Santana. Participar da Jornada Mundial da Juventude é se reencontrar com Cristo, é reencontrar o nosso primeiro amor. Então, estou super feliz com essa oportunidade. Esse ano, um pedido especial que vai no meu coração é muito sobre as vocações. Que seja um momento para surgir novas vocações, novas coisas no coração das pessoas. 9 jovens vão representar a Basílica de Santana na JMJ. Essa não é a primeira vez que Mariana, Juliana e Gabriela participam da jornada. Com as malas prontas para a viagem, contam que o caminho para realizar o sonho foi árduo. A gente está sendo sempre super acolhido e abraçado aqui na Basílica, tanto que a gente fala que a gente está indo e com certeza um pedaço da Basílica de Santana está indo junto. A gente todo fim de semana estava vendendo alguma coisa no final da missa, pão de mel ou então alguma rifa, todo mundo participando, colaborando. Eu acho que é um momento que a gente consegue viver mais intensamente e mais próximo de Cristo. Então, eu estou indo nessa expectativa e chegando lá, quero receber intensamente esse amor de Deus. Mais de 1 milhão de participantes de mais de 150 países devem comparecer no evento em Portugal. Que Deus os acompanhe, que Deus os abençoe e que possamos nos encontrar em Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E há exatos 10 anos, o Papa Francisco desembarcava no Brasil para a grande celebração da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Na ocasião, mais de 3 milhões de jovens participaram do evento. Para recordar esse momento, nossa equipe preparou uma reportagem com o sacerdote que foi secretário pessoal do Santo Padre naquele período. 3,5 milhões de jovens na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A fé da multidão durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013 era contagiante. O evento marcou a primeira viagem internacional do pontificado de Francisco. Essa imagem, tenho certeza que está gravada no coração do Papa. Inclusive, eu me lembro de um momento na Via Sacra, depois da Via Sacra, quando nós saímos, ele falou assim: que incrível, eu pude rezar. Tivemos a alegria de receber o mundo inteiro aqui, a juventude que transformou essa cidade. Vimos Deus agir, Deus atuou no meio de nós e nós vimos jovens amados por Deus e experimentar esse amor de Deus na sua própria vida. O Santo Padre visitou hospitais, andou de papamóvel aberto e também se encontrou com jovens privados de liberdade. Momento marcante para Padre Alexandre, que foi secretário do Pontífice na viagem. Ele falava a esses jovens, falando que eles continuem sendo boas pessoas, que procurem fazer sempre o bem, E aí eu dizia, mas de repente ele está falando com pessoas que estão privadas de liberdade por algum motivo. Podia ser um pouco mais duro, um pouco mais forte, um pouco mais direto, na correção, mas na verdade era uma demonstração de amor e de misericórdia. Além do Rio de Janeiro, Papa Francisco fez um pedido especial durante a Jornada Mundial da Juventude. Quis visitar o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O pontífice esteve no local em 2007, quando ainda era arcebispo de Buenos Aires. Ele quis ir à Aparecida. Era uma visita, sem dúvida, por devoção a Nossa Senhora, por amor a ela, por confiar a jornada e confiar, inclusive, o seu pontificado a ela, confiar a aplicação do documento de Aparecida à Igreja Universal. E le pido a la Virgen, Nuestra Señora Aparecida, que los bendiga, que bendiga sus famílias. Amanhã, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza uma celebração pelos 10 anos da JMJ no Brasil. A homenagem mostra que os ensinamentos e testemunhos do evento ficaram eternizados. Possamos continuar seguindo a mensagem que o Papa deixou ao Brasil, uma mensagem positiva, de abertura, de esperança, de confiança em Deus, de misericórdia. A atividade econômica do país registrou um resultado negativo no mês de maio em comparação com abril. Sobre este assunto, Ronaldo da Silva, em Brasília, tem mais detalhes. Boa noite, Ronaldo.
E é a maior retração para o período em 5 anos. Boa noite para você também, Reinaldo, a toda a nossa equipe e aqueles que agora nos acompanham. Olha, a desaceleração do setor agrícola é um dos fatores que podem ter influenciado a queda. Para o governo, a manutenção da taxa de juros em alta impactou a economia. Apesar do índice, a previsão é de crescimento superior a 2,5% até o fim do ano. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou queda de 2% no mês de maio, o pior resultado para o período em 5 anos. Em janeiro, a taxa ficou em menos 0,04%. Em fevereiro, atingiu alta de 3,32%. Voltou a cair 0,15% em março e subiu em 0,81% no mês de abril. O resultado negativo já era esperado, mas acabou superando as previsões dos economistas. O que a gente não tinha era o dado do setor agrícola. O setor agrícola que tem contribuído muito para o PIB esse ano, um ano bastante positivo, mas esse efeito acabou perdendo força no mês de maio. A prévia do PIB não agradou o governo. Em conversa com os jornalistas, o ministro Fernando Haddad associou o resultado à manutenção da taxa Selic em alta. Haddad afirmou que a decisão do Banco Central provocou uma desaceleração da economia brasileira. A gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de R$10 o juro real ao ano. É muito pesado para a economia, está muito pesado para a economia. Para o mês de agosto, a tendência é de redução da taxa básica em 0,25%. O percentual está em 13,75% ao ano. A boa notícia é que a gente está próximo do início de uma gradual queda de juros. Na última quarta-feira, o Ministério da Fazenda revisou a previsão do PIB para cima. O índice passou de 1,91% para 2,5% em 2023. O governo editou o decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições. O texto reduz o número de armas que podem ser adquiridas por colecionadores, atiradores e caçadores, e também para a defesa pessoal. O decreto sobre o controle responsável de armas no país teve a medida editada durante cerimônia no Palácio do Planalto e faz parte do Programa de Ação na Segurança, um pacote do governo para diminuir a violência. Entre outras medidas, o decreto estabelece a redução de quantidade de armas e munições que podem ser compradas por civis para a defesa pessoal, diminui o número de armas e munições que podem ser adquiridas pelos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, a proibição de CACs que transitarem com armas municiadas, a restrição do funcionamento de clubes de tiro, a retomada de regras de distinção entre armas de uso de órgãos de segurança e armas para cidadãos comuns, diminuição da validade dos registros de armas de fogo e ainda prevê a migração do controle de armas do Exército para a Polícia Federal. A consolidação das leis do trabalho CLT completou 80 anos. As normas foram um marco histórico nas relações de trabalho no país e até hoje são fundamentais. Em visita à nossa sede aqui em Brasília, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, afirmou que as normas se basearam em princípios da doutrina social da Igreja e comentou sobre a reforma trabalhista e as novas formas de trabalho. A CLT, ela tem as suas raízes na própria doutrina social cristã. Quando eu pude entrevistar o ministro Arnaldo Susequinde, que ele foi um dos redatores da CLT, ele dizia que as 4 fontes da CLT, 2 delas eram ligadas à doutrina social cristã. Uma era a própria Rerum Novarum, encíclica do Papa Leão XIII, em que se desenvolvia esses princípios básicos da doutrina social cristã, e outro era o Congresso Social, de Direito Social, que houve para comemorar os 50 anos da Rerum Novarum e que foi aberto pelo padre Leonel Franca, uma das grandes cabeças do Brasil em termos de filosofia.
para formalizar muitos empregos que eram trabalhadores que trabalhavam pouco tempo e que não tinham carteira assinada. Com o trabalho intermitente é possível, ele recebe quando é engajado. E um dos temas que tem sido discutido é a questão do trabalho através de plataformas digitais, ou seja, o Uber e outras empresas que se servem, iFood e tantas outras. O que a reforma fez foi prestigiar a negociação coletiva, prestigiar sindicatos e empresas, dizendo que deve prevalecer o negociado sobre o legislado quando sindicatos e empresas firmarem acordos e convenções coletivas. O governo sancionou uma lei que garante atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e a doadores de sangue em locais como caixas, guichês e filas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O pequeno Álvaro, de 5 anos, foi diagnosticado com autismo no ano passado. Atraso na fala, andava muito na ponta do pé, tinha uma seletividade alimentar muito grande. Lorenzo é irmão gêmeo de Álvaro e sofre com PHS, uma doença rara em adultos, porém com maior incidência em crianças. Para Letícia Mello, mãe dos pequenos, a iniciativa formal do uso das fitas é fundamental. É essencial porque dentro do espectro temos níveis e nenhum autista, mesmo estando no mesmo nível, vai ser igual ao outro, né? Então, há muitos questionamentos. Mas ele fala, ele é autista. Mas ele é autista. Cerca de 2 milhões de brasileiros têm autismo, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O cordão identifica deficiências ocultas, ou seja, a pessoa que utiliza o acessório possui condições especiais que devem ser respeitadas. A prioridade nos atendimentos, por exemplo, favorece a qualidade de vida e o bem-estar social do indivíduo. De acordo com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Fiminella, além da prioridade em atendimentos, as fitas também têm outras funções. Possibilita, por exemplo, evitar alguma abordagem policial, de algum agente de segurança pública que possa confundir algum impedimento relacionado à deficiência com alguma forma de desobediência ou ameaça. O senador Flávio Arnes apresentou emenda ao texto. Para ele, o cordão de girassol previne mal-entendidos, dando mais tranquilidade e segurança aos usuários e atendentes. E esse cordão de girassóis vai indicar para o interlocutor, olha, essa pessoa precisa de um apoio especial. Estamos de volta com notícia internacional. O sacerdote franciscano que atendeu comunidades cristãs na Síria, afetada pela guerra, é o novo vigário apostólico de Alepo. Padre Hannah Jaluf, nomeado pelo Papa Francisco, vai assumir o vicariato para os católicos de rito latino no país. Após muitos séculos, um padre sírio-latino é nomeado para liderar o vicariato apostólico na Síria. Apesar dos desafios de guerras e terremotos, Padre Jaluf é testemunha de fé, no lugar onde pela primeira vez os fiéis da igreja foram chamados de cristãos. Eu não esperava algo assim, porque estou trabalhando em uma área muito violenta e pobre, mas o Senhor me chamou para servir uma diocese inteira e eu realmente agradeço a Ele porque Ele me deu a graça para carregar essa nova cruz. Frei Hannah Jaluf foi uma das 3 personalidades que receberam diretamente do Santo Padre o prêmio Flor de Gratidão pelo seu compromisso de combate à pobreza e tornou-se para a comunidade local um ponto de referência. Em primeiro lugar, não foi fácil acompanhar a vida espiritual de tantas pessoas, nem mesmo sua vida normal. As pessoas continuam sofrendo com a falta de comida, com a falta de tudo, mas esperamos poder fazer algo a respeito. Para Frei Hannah, combinar a alegria pela escolha com a tristeza por deixar os paroquianos depois de tantos anos de trabalho é exigente.
Una gioia perché il Signore mi ha chiamato a una. Uma alegria porque o Senhor me chamou para uma nova cruz. Por outro lado, é um sofrimento porque estou deixando a paróquia como um pai deixa seus filhos. Deixo aqui um pedaço do meu coração. É um pedaço do meu cuore que lascio. Vamos falar do tempo e do clima. A Organização Meteorológica Mundial anunciou que as temperaturas no hemisfério norte devem ficar na casa dos 40 graus nas próximas semanas. Na Europa, uma breve chuva de verão diminuiu a onda de calor e deu um alívio para os moradores e para quem visita a cidade de Roma. Preparamos uma reportagem para mostrar a você um pouco dessa realidade. É a chuva, obrigada, obrigada, está chovendo. A breve garoa que caiu hoje em Roma surpreendeu moradores e turistas. A chuva leve diminuiu a sensação de calor, mas durou apenas alguns minutos. O sol de julho voltou a aquecer as ruas da cidade eterna. Lorenzo é americano da Pensilvânia. Disse estar feliz e aliviado com a chuva. Contou também que já está se acostumando ao calor. Mesmo com a ligeira queda de temperatura na Itália, a onda de calor que atingiu o sul da Europa durante o verão quebrou recordes e trouxe alertas sobre o aumento de problemas de saúde e risco de mortes. No restaurante onde trabalha Antônia, fica no ambiente com ar-condicionado. Ela conta que a temperatura melhorou um pouco, mas reforça que ainda está difícil. Disse que se preocupa com quem trabalha no campo sob o sol. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, as temperaturas na América do Norte, Ásia, África do Norte e Mediterrâneo devem ficar acima de 40 graus nas próximas semanas. O esperado é que as ondas de calor em diferentes partes do mundo persistam até agosto. Vamos conferir agora o tempo aqui no Brasil. Nos últimos dias, o frio tomou conta de algumas regiões do país. Já para este final de semana, a previsão é de tempo firme em quase todas as regiões. No centro-sul, uma massa de ar seco volta a predominar e afasta a formação de nuvens de chuva. O tempo esquenta um pouco nos estados, com máximas que atingem os 34 graus em Cuiabá e 27 no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Para não falar que essas regiões não verão chuva, no extremo norte, Capixaba, deve chover no decorrer do dia. Isso porque faz divisa com a Bahia, onde tem chovido bastante. Do sul da Bahia ao Maranhão, passando por toda essa faixa litorânea, a chuva não para. Em contrapartida, o interior da região segue com tempo aberto. Termômetros que marcam os 35 graus em Teresina e 32 em Fortaleza e São Luís. Assim como no norte, onde o dia segue ensolarado, do sul, do Amazonas a Tocantins. E a chuva mais expressiva se concentra no norte, do Amazonas e centro-norte de Roraima. Em Cachoeira Paulista, a Canção Nova já está movimentada para o acampamento Livrai-nos do Mal. Você que já está por aqui vai aproveitar um fim de semana de tempo aberto sem chuva. As temperaturas chegam a 26 graus no sábado e sobem para 27 no domingo. Reinaldo? Vamos retomar então a conexão com o Sidney Fernandes em São Paulo, porque uma exposição de arte barroca na capital paulista tem chamado a atenção do público. Sidney. A mostra Fé, Engenho e Arte reúne dezenas de obras de Aleijadinho e outros artistas que marcaram a arte barroca no Brasil, em especial em Minas Gerais. Nossa equipe foi conferir a exposição, que fica em cartaz até o fim deste mês no Museu de Arte Sacra da capital paulista. Três Franciscos, Aleijadinho, Vieira Servas e Xavier de Brito. Artistas cujas obras barrocas estão expostas na mostra Fé, Engenho e Arte, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Aleijadinho foi bastante influenciado por Xavier de Brito e foi contemporâneo também do Vieira Servas. Esses três expoentes atuaram em Minas Gerais e o curador, o Fábio Magalhães,
quis trazer luz a esses 3 grandes mestres. A exposição é dividida em 3 espaços, cada ambiente com trabalhos de um dos franciscos. As obras não são assinadas e foram reconhecidas pelo traço e estilo característico do autor. É possível perceber a partir dos estilos, a partir das características específicas, atribuir que determinada obra tem a mesma característica formal e estilística de uma outra obra. A exposição também destaca a arquitetura da cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Revela, por exemplo, os desníveis das ruas por meio da disposição das esculturas. Para abraçar essas obras, aí, a expografia do Aaron Cohen trouxe as curvas sinuosas das Minas Gerais, algumas geometrias e alguns elementos que pudesse ajudar a gente a perceber e ler essas esculturas. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de julho. Venha conhecer um pouquinho mais desse período fantástico e esplendoroso que foi o Barroco aqui no Brasil. Começa daqui a pouco, na sede da Canção Nova, no interior de São Paulo, o acampamento Livrai-nos do Mal. Os detalhes com Alan Toledo. O evento tem a proposta de incentivar os peregrinos a não desanimarem diante das batalhas espirituais da vida. Ao meu lado, Alexandra Gonçalves, missionária da comunidade Canção Nova. Alexandra, fala pra gente o tema do acampamento Livrai-nos do Mal deste ano. O nosso tema para esse ano de 2023 é o Senhor te convoca. Levanta-te, valente guerreiro, e vem. A convocação é para que todo mundo venha, fique de pé e não desanime mesmo diante das realidades que nós travamos. E você sabe, está cada dia mais desafiador exercer a nossa fé e viver os nossos valores cristãos. E quais são as presenças confirmadas para o acampamento deste ano? O Ministério Livrai-nos do Mal é composto pelo Padre Bruno Costa, que nos conduz como numa grande locomotiva. Depois vem o Ironis Pudaro, Tiago Tomé, Ana Lúcia, eu, Alexandra Gonçalves e, claro, o nosso bispo, Dom Rui Costa, que é bispo de Caruaru, um homem de Deus. Então, essa presença de peso, viu? E o que os peregrinos podem esperar deste acampamento e o que eles vão vivenciar também aqui na comunidade Canção Nova? Muita oração. O que você pode esperar aqui para nós neste fim de semana? Oração, pregação, louvor, show oracional no sábado à noite. Todo o acampamento vai acontecer aqui no Centro de Evangelização. Porém, a nossa noite oracional será no Rincão do Meu Senhor e você vai ter muita coisa boa. E, claro, o acampamento tem uma proposta de cura e libertação. Saia de todas essas realidades espirituais de inveja, de aprisionamento espiritual. Vem estar conosco porque o Senhor tem uma proposta muito grande de graça para você. Alexandra, muito obrigado. Deus abençoe. A programação completa você acompanha pelo site eventos.cançãonova.com. Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. O acampamento começa hoje, mas na manhã de domingo, o fundador da missão Sede Santos, Padre Marlon Múcio, estará na Canção Nova para o lançamento de seu novo livro, O que Fazer com os Limões que a Vida Te Dá. E eu estou verdadeiramente emocionado. Estou há 3 anos e meio na cama, portanto, sem ir à Cachoeira Paulista. E no domingo 23 de julho, eu terei a graça de rezar no túmulo do Monsenhor Jonas. Depois eu vou para a loja do Davi. Estarei das 10h30 da manhã à 1 da tarde para o lançamento do meu livro, O que Fazer com os Limões que a Vida Te Dá. Olha, é um momento de abraçar você, orar por você, fazermos aquela foto legal e eu dedicar para você o meu novo livro. Espero por você. Olha, as pessoas que se encontram verdadeiramente com Jesus não têm medo de abrir o coração, de apresentar a própria vulnerabilidade, a própria inadequação, a própria fragilidade. Deste modo, a partilha de si mesmo torna-se uma experiência de salvação, de perdão gratuitamente recebido. Na Canção Nova, a vida comunitária contribui para vivências de perdão e reconciliação. Qual é o Cristo que você segue? O de suas conveniências e interesses ou o da voz do Senhor que clama
e te convida no Evangelho para uma vida nova. Evangelize com a Canção Nova. Nós estamos com 61% de nossa meta na campanha desse mês. Conheça mais, clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de doar. Obrigado por sua fidelidade. No Repórter Canção Nova de domingo, você vai conhecer as belezas da cidade de Paraty, um paraíso do litoral brasileiro que encanta com paisagens, águas transparentes e riqueza natural preservada. Olá, boa noite. Paraty, no Rio de Janeiro, é patrimônio da humanidade pela Unesco desde 2019. E é para lá que nossa equipe viajou e traz para você a importância estratégica da cidade na história do Brasil e que hoje encontra no turismo fonte de renda e movimento econômico. Com uma cultura viva, a cidade é exemplo de interação humana com o meio ambiente. Dos pratos típicos da região ao artesanato e curiosidades de um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Eu espero a sua companhia domingo às 10 da noite. Até lá! O Santuário do Caraça, em Minas Gerais, disponibiliza várias opções de passeio para quem curte o turismo ecológico. Pois é, Reinaldo, são atrativos naturais do lugar. Quem visita a reserva ecológica pode se aventurar em trilhas, cachoeiras e até ver de perto animais silvestres. A reserva ecológica, com mais de 12 mil hectares, equivalente a 12 campos de futebol, é localizada em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Aqui, o Santuário do Caraça é um destino procurado por apreciadores do ecoturismo. São trilhas com mais de 40 atrativos cada um com a sua beleza, né? Atrativos naturais, como cachoeiras, campos rupestres, tudo isso são opções que contém aqui no santuário. São diversas opções de lazer para todas as idades. A opção ideal para a criança, geralmente a gente recomenda a prainha, que é um banco de areia bem grande, com uma água ali, sem risco nenhum, né? Sem pedras, então a criança pode vir brincar. Tem também as caminhadas curtas, como o Tanque Grande, Cascatinha, né, que são ideais aí para o público da mais vasta idade. Um dos locais mais visitados é a Cascatinha, formada por 4 quedas d'água e 4 piscinas naturais. O curioso da Cascatinha, né, que tem o nome aí Cascatinha, mas é uma cachoeira de 40 metros de queda, que possui água com coloração escura, meio amarelada, né? Que é devido à decomposição de matéria orgânica, folhas ali próximo da sua nascente. No início da noite é chegada a Hora do Lobo, um dos grandes atrativos do local. A tradição começou em 1982, quando algumas lixeiras eram reviradas. Naquela época eu podia fazer churrasco, né? Tinha algumas pessoas que traziam lanche também, e acaba deixando muita coisa nas lixeiras. Foi então que o Padre Tobias, né, ele decidiu investigar que animal que era esse, né? Foi então que ele viu que era o lobo-guará. E aí ele teve a ideia, né, de colocar uns pedacinhos de carne aqui embaixo no estacionamento, lá embaixo na escada, e chegar onde está até hoje. Longe da agitação dos centros urbanos, o lugar proporciona calmaria. Para quem se hospeda, o Caraça não tem televisão no quarto. E sinal de internet aqui funciona bem precariamente, né? Tudo para que as pessoas possam, de fato, se desligar. Este lugar é maravilhoso. Eu estou adorando a gastronomia e as trilhas, caminhadas, a natureza. Eu estou amando tudo. Por nossas redes sociais, você também fica informado com notícias do Papa e da Igreja no Brasil e no mundo. Segue lá, curta e compartilhe, @CN Notícias. Daqui a pouco, às 8 horas, acompanhe a missa presidida pelo padre Bruno Costa, que abre o acampamento Livrai-nos do Mal. Na próxima semana, Elaine Santos estará na bancada. Eu te encontro na previsão do tempo. Uma ótima noite e bom fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.